efeito da fé de Sara, né? Isto é, pelo seu filho Isaque, né? A quem ela concebeu e deu à luz pela fé, como o texto diz. Ela teve uma numerosa posteridade a ponto de ser declarada como a areia do mar e as estrelas do céu, dos céus, né? Então, o efeito dessa fé consiste, veja só, irmãos, não consiste senão naquilo que nós já analisamos anteriormente, na fé de Sara, isto é, ela creu, por sua fé, ela teve então os efeitos aqui estabelecidos. A sua fé deu a ela força para ela conceber Isaque, embora ela fosse estéril, como já vimos, e já tivesse passado o tempo para ter filhos. Além da idade, ela era estéril. Então, ela deu à luz a um filho nesse contexto. Ela era fraca e ela era idosa para esse propósito. Então, a sua fé trouxe isso à tona, isto é, a fé no Senhor fez com que aquilo que foi prometido se tornasse realidade. Então, ela se tornou mãe, não apenas de Isaque, mas a mãe de milhares de homens, de muitos, a ponto de ser descrita como as estrelas do céu e a areia do mar. Então, o que nós vamos analisar hoje, não é, na realidade, o todo dessa sessão, é entender alguns pontos da fé ou do efeito da fé de Sara nesse contexto. Então, a posteridade ou a multidão é descrita aqui com base em dois argumentos. Se você olhar no texto comigo, você vai ver que ela diz assim: por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, a areia da praia do mar e também as estrelas do céu, elas são algo numeroso que procede de isto é, por meio de um único indivíduo, por meio de uma única mulher, você tem aqui uma multidão, como o texto descreve. Primeira coisa importante, veja, qual o começo, qual a raiz de tudo, irmãos? O que é que o texto diz? Veja como ele coloca no verso 12. Ela diz, aliás, já amortecido, isto é, como morto. Então, de uma pessoa que já estava como morta, você tem aí milhares e milhares de pessoas que nasceram desse ato. Outra coisa interessante é você vai perceber a quantidade ou a grandeza descrita no texto. Então, como é que ele é descrito, irmãos? Multidão e outra expressão, inumerável. Então, você tem uma multidão e também algo inumerável como as estrelas dos céus. Segundo, você vai perceber que ela vai mostrar essa fé por meio de duas comparações. Primeiro, as estrelas dos céus e segundo, a areia que está na praia. Então, essas duas comparações elas vão trazer à tona para a gente alguns princípios importantes. Então, qual é o primeiro ponto? O que nós vamos trabalhar aqui? O primeiro ponto nosso é a raiz e o começo dessa multidão. A multidão que procede de a raiz e o começo desta multidão. Onde é que isso está escrito? Primeiro, no início do verso 12. Veja bem, por isso também de aliás, já amortecido. De já amortecido. E aqui nós temos a linguagem claríssima da Sagrada Escritura. De preste atenção. Não é? Quem é esse aqui, irmãos? Uma mulher, Sara. E o mais que você pode pensar, um casal, não é? Uma mulher, mas pensar que no casal, Abraão e Sara. E esse aqui que é chamado de irmãos, eles são descritos como é que eles são descritos no texto? Como mortos, já amortecidos. Veja, primeiro é a linguagem depois esse que é seja casal ou apenas Sara, você tem aqui o conceito de que eles estão como mortos. Eles não estão propriamente mortos, chamar assim, sem vida, mas eles não podem gerar filhos, esse é o ponto.
não é? Veja só, irmãos, eles não têm um corpo separado da alma ainda, mas eles não podem, humanamente falando, cumprir o propósito de procriar, uma vez que ela é estéril e ela já passou da idade de ter filhos. Ele já passou da idade de ter filhos. Ora, se isso é verdade, preste bem atenção nisso, irmãos, né? Isso é verdade de Abraão, que já tinha passado da idade, né? Muito mais de Sara, que não apenas tinha passado a idade, como também era estéril. O contexto é muito claro, era impossível, eles estavam como mortos e não poderiam ter filhos. O autor aqui encerra essa informação para esse fim. E aqui nós podemos notar e aprender muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Primeira coisa importante, a multidão vem de um. A semente aqui, ela é poderosa, não é? Mas você vai ver que ela é poderosa, entretanto, é um trabalho ordinário de Deus, que é levantar, criar, certo? Um edifício grande e piedoso em fundações fracas, de pessoas fracas, incapazes. Veja, você tem aqui vai ser levantado um prédio de milhões de pessoas em cima daqueles que são descritos como mortos, que é Sara e o próprio Abraão. Quando o pecado, irmãos, entrou no mundo, não é? Ele não apenas permaneceu em Adão e Eva, mas ele se espalhou por todas as pessoas desse mundo. Todo ser humano que nasceu de modo ordinário nessa terra, nasceu em pecado como Adão depois da queda, né? Mas você vai perceber, 3 homens e 3 esposas, eles multiplicaram uma raça inteira da humanidade. Você vai perceber milhões e milhões, Noé e os seus filhos ali claramente. Agora você vai perceber também claramente na Escritura, não é? Um homem idoso e uma mulher idosa e estéril. Você vai perceber fluir uma multidão inumerável, como diz o texto. Agora você preste atenção no aspecto espiritual disso, irmãos. O número de cristãos, desde que Cristo, não estabeleceu a sua obra nessa terra, começou com um número pequeno de pessoas que foram salvos. Quando você vai lá para Atos, no capítulo 1, verso 15, você vai perceber ali que você tinha 120 pessoas ali naquele local. 120 pessoas. Atos, capítulo 1, verso 15. Daquela quantidade de pessoas, o Espírito veio sobre eles e a igreja cresceu, se expandiu, adentrou todos os cantos da terra. O Senhor é poderoso para fazer de um número pequeno uma multidão de coisas fracas e sem vida, algo glorioso, como nós podemos ver aqui no texto sagrado. E aqui eu posso ainda pensar em algumas coisas para aplicar para a nossa vida. Primeiro, irmãos, não tente medir Deus por tua força ou por tua capacidade. Não tente amarrar ou colocar Deus dentro de uma estrutura, não é, que ele é julgado ou o seu poder é manifestado de acordo com aquilo que você pode fazer. Não pense isso. Pelo contrário, irmãos, você precisa pensar em Deus naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem poder para fazer, não naquilo que teu braço pode fazer, porque o que nós podemos fazer é nada. O que pode um homem de 100 anos, uma mulher de quase 100 anos e estéril, o que pode essa mulher e esse homem fazerem para que se tivesse uma multidão como a areia do mar? Nada poderia ser feito. Segunda coisa, irmãos, não se desespere diante do estado que você se encontra.
Se você olha para você e diz assim, eu nunca me senti tão fraco, eu nunca me senti tão impotente, eu nunca me senti tão pobre, eu nunca me senti tão pecador, eu nunca me senti tão destruído. Não se desespere. Pense e lembre nele, no próprio Deus, irmãos, que de um ele fez brotar uma multidão. De um ele fez brotar uma multidão. Se você for elevado ou conduzido a um lugar de profunda humilhação, seja na alma ou no corpo, por qualquer miséria, externa ou interna, não venha desmaiar. A tua força vem do Senhor, o teu Deus. Se Deus te afligiu, não é, com a pobreza, não é, e você não tem nada com que começar, ou se Ele afligiu a tua alma, o teu conhecimento, e se o teu conhecimento da religião é tão pequeno, e aquilo que você pode fazer nessa vida é tão pouco, e a única coisa que você sabe é que você é tão fraco, não venha desmaiar. Apegue-se no poder de Deus, não na medida que você pode fazer, porque um morto nada pode fazer, nem uma estéril pode fazer, mas apegue-se na medida do que Deus pode fazer. É nisso, exatamente nisso que o texto nos conduz, não é? Agora você imagina, irmãos, né, quando você pensa nessas questões da nossa vida, e você olha para o texto e diz assim, um texto onde as pessoas são chamadas, como está descrito aqui, amortecidas. Veja, literalmente aqui como mortas, podemos pensar assim. Elas estão amortecidas, como o texto escreve. O que isso significa, irmãos? Isso significa que aquilo que nós estamos pensando sobre o Evangelho é manifestado nesse tipo de linguagem. Por quê? Os anos e os dias agora poderiam limitá-los. Os anos se passaram, o vigor da vida se foi. Nada mais ele pode fazer. Aqui você tem a glória, é nesse contexto que a vida vai brotar. Segunda coisa, a força deles e o poder vital pelo qual eles viviam, não é, continuava neles, de alguma maneira. Mas cada vez mais vai se enfraquecendo. É assim que nós podemos olhar para a nossa vida. O tempo se passa, a nossa força da juventude, dos nossos 20 anos, você olha para agora e você percebe que há uma tendência natural em que você vá amortecendo. É assim que funciona na nossa história. Outra coisa, enfermidade, doença, começa a surgir na nossa velhice, irmãos. Assim como a nossa força se esvai, a força das enfermidades são duplicadas e são estabelecidas no corpo. É nesse sentido, um homem e uma mulher, nessa fase descritos aqui, eles são como amortecidos, não têm vida. Nós podemos olhar para a vida dessa forma. E o que é que eu devo fazer com a minha vida, irmãos? Primeiro, eu devo me preparar para a morte, coisa que nós não fazemos no nosso dia a dia. Todos nós devemos nos preparar para esse momento. É claro que você pode encontrar jovens que vão morrer como Abel morreu tão novo. Mas normalmente, no aspecto ordinário da vida, são os idosos que têm a sua força, os idosos têm a força que ela vai se esvaindo. Agora você preste atenção como isso funciona, irmãos, de alguma forma.
Imagina como é uma visão miserável ver que aqueles que desejam, é interessante pensar nisso, irmãos, aqueles que deveriam estar mais prontos para morrer, é o que mais desejam viver. São as pessoas que vão ficando velhas na nossa sociedade. O que é que isso aí acontece? A sociedade começa a olhar para a pessoa mais idosa, e quanto mais idosa, eles tentam criar situações para ele viver como um adolescente, viver como um jovem. Quanta imoralidade e imoralidade sexual é manifestada aos homens idosos, como se eles fossem jovens, porque eles não olham para a vida dessa maneira. Nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor. E aqueles que devem estar se preparando para morrer, irmãos, são as pessoas mais ignorantes, são as pessoas mais cobiçosas. E elas se casaram com as coisas dessa terra e com as coisas terrenas. Eles têm dificuldade de se apartar das coisas dessa vida. O apóstolo Paulo vai dizer ainda, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16, né? Assim como o homem exterior perece, ele diz, literalmente, o homem interior, ele é renovado diariamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,16. Então, o homem exterior perece, então o homem interior, ele precisa ser renovado diariamente. Veja, o homem exterior é o corpo, irmãos, e o homem interior é a alma e a graça de Deus nele. Então, quanto mais você vai envelhecendo, o que você deve fortalecer na sua vida? Não é, sinceramente, o seu corpo, mas a sua alma. É claro que você pode buscar ter uma melhor qualidade de vida, fazer e praticar algum tipo de exercício, seja lá o que você queira fazer, mas se você negligenciar o cuidado com a sua alma, você está vivendo como aqueles que não têm esperança. Enquanto o nosso corpo vai esvaindo, a nossa alma precisa ser fortalecida, como a Escritura descreve, né? E nós devemos pensar nisso como uma maneira de viver nesse mundo, né? Veja, imagina o contrário, irmãos, a pessoa que vive o contrário para satisfazer a força do corpo, enquanto a alma cada dia mais morre para o Senhor. Para esses homens, veja, para esses homens, não tem nenhum problema ver os seus corpos amortecidos. Então, eles não querem ter nenhuma recompensa disso, eles querem viver uma vida contínua nessa terra. Mas para aqueles que buscam a renovação do homem interior, quando eles olham para os seus corpos amortecidos, a sua vida esvaindo, eles pensam, não tenho medo de ver o meu corpo como amortecido, porque a recompensa que eu encontro está nos céus. Veja, se a metade do meu corpo está morrendo, a metade da minha alma já está nos céus. Quando o meu corpo morrer completamente, a minha alma completamente estará nos céus. Estará nos céus. De um só, Abraão e Sara, Deus, pelo seu poder, né, fez desses amortecidos pai e mãe de muitas nações. Pai e mãe de muitas nações. Embora Deus trabalhe, irmãos, embora Deus opere e trabalhe ordinariamente, de acordo com o curso da natureza, como Ele mesmo estabeleceu, é, entretanto, entender que Ele não está preso a isso. Não há razão nenhuma, não é, para podermos obrigar Deus a seguir o fluxo da própria natureza.
Isso depende da prerrogativa do próprio Deus e do poder dele e da sabedoria de conduzir as coisas como ele quer. Você imagina como funciona isso, irmãos? Imagina que o Senhor fez das coisas que não eram nada. Ele transformou nas coisas que são. Ele pegou aquilo que não tinha, que não era nada, e ele fez aquilo que é hoje. Ele altera o estado e a natureza da sua criação como ele quer. Ele pode fazer como ele quer. Ele pode dar vida a um homem morto como ele desejar. Agora veja como ele tem poder para fazer. Lembra de Saulo, lá em Atos capítulo 9, um perseguidor sanguinário. Ele fez de Saulo um perseguidor sanguinário, um pregador zeloso do Evangelho. Atos capítulo 9. Fez de Saulo um instrumento, um vaso, um instrumento para levar o nome de Cristo aos gentios. Ele é capaz de fazer isso, de pessoas que num aspecto ordinário descem à destruição, ele é capaz de transformá-los dessa maneira. Lembra de Raabe, a prostituta? Uma mulher comum. Deus operou de tal maneira, irmãos, que ela é registrada no capítulo 11 do livro da carta aos Hebreus. Raabe, uma mulher ordinária, uma prostituta, Deus operou tão poderosamente na vida dela, que o nome dela está registrado não no livro da vida, mas no texto que nós temos aqui do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Você vai encontrar no verso 31, veja lá, do capítulo 11, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Com paz aos espias. Isso precisa nos ensinar, então, irmãos, quando nós olharmos para os nossos próprios pecados, veja bem, e percebermos como eles são odiosos e monstruosos, não se desespere. E quando você perceber os homens vivendo em total abandono da verdade, não julguem essas pessoas antes do tempo, porque Deus ainda pode fazê-los viver, até mesmo esses que nós olhamos hoje praticando coisas completamente opostas ao Evangelho. Cuidado. Não julgue antes do tempo, não os lance no inferno definitivamente antes do tempo, porque Deus tem poder de fazer uma multidão de mortos, através dos mortos, como foi no caso de Abraão e Sara. Nessa esperança, irmãos, nós precisamos nos persuadir de que Deus pode, literalmente, Ele pode vivificar os nossos corações mortos e pode reviver a nossa alma por sua graça, e nessa esperança nós vamos nos levantar para usar os meios santos da palavra de Deus, dos sacramentos, da oração, para que nós possamos, irmãos, em todo tempo, ver a graça de Deus operando em nós. A graça de Deus operando em nós. Essa é a nossa das grandes belezas. E aí, na última etapa dessa sessão, então apenas para nós concluirmos, ele descreve esse que se transforma em uma multidão, né? Tanto como areia, assim como estrelas dos céus. Ele descreve usando essas duas figuras. Voltemos lá para o verso 12. Ele diz:
saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Né? Tão numerosa. Né? Que coisa interessante. Né? Quando você olha para esse texto, né, você vai perceber, o Senhor vai primeiramente usar dois tipos de comparação. Uma ele tira dos céus, a outra ele tira da terra. Uma as estrelas, a outra a areia, irmãos. Essas duas imagens são usadas pelo Espírito Santo para poder descrever números extraordinários, para expressar a multidão de israelitas que surgiram de Sara. Que coisa impressionante. De um já amortecido, ele descreve algo desse jeito. Não tem como duvidar do poder de Deus de fazer coisas gloriosas até mesmo quando não há esperança em nós mesmos. A esperança em nós mesmos. Então nós podemos ir para o final dessa sessão, irmãos, né? Olhando para a conclusão desse texto, nós podemos pensar em alguns pontos que são de grande valor para nós. Vamos pensar primeiramente no seguinte aspecto, irmãos. Veja bem, né? Olhe que, quando você olha para aquilo que o texto descreve, como ele descreve, a maneira como Paulo descreve, ou melhor, como o autor da carta aos Hebreus descreve, com essas duas comparações, ele mostra a grandeza da posteridade daquela promessa que ele fez lá em Gênesis capítulo 12. Agora, o ponto aqui né, a grande promessa foi estabelecida a Abraão. O que foi que Deus prometeu a Abraão, irmãos? Lá em Gênesis 22, por favor, Gênesis 22, versículo 17, ele diz assim: eu certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas nos céus e como as areias na praia, na areia do mar. Gênesis 22, verso 17. Lá você tem uma promessa. O que eu tenho aqui em Hebreus 11, verso 12, irmãos? Eu tenho a realização daquilo que aconteceu. Veja, o que Deus falou em Gênesis 22, ele realizou aqui no texto de Hebreus, no capítulo 11, verso 12. Ele realizou as suas palavras. Ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Quando o Espírito Santo escreveu essas palavras, irmãos, dizendo que os israelitas iriam multiplicar em milhares e milhares, você vai olhar Paulo dizendo: nós temos a promessa cumprida nesse caso aqui. E aqui nós temos a aprender, irmãos, que Deus é verdadeiro em todas as suas promessas. Sejam elas grandes ou pequenas. Se Ele falou a palavra, se a promessa saiu da boca dEle, é segura. Céus e terra podem passar, mas a sua palavra não falhará. Nenhuma promessa que Ele pronunciou falhará. E o que é que nós podemos aprender para encerrarmos nessa noite? Vamos aprender algumas lições para a nossa vida, irmãos. Primeiro, isso nos ensina, irmãos, a crer em Deus quando Ele promete o que for. Tudo o que for prometido por Ele nas Sagradas Escrituras precisa ser crido. Ele é digno de ser crido. Aquele que nunca falhou numa única promessa é digno de ser crido. Ele prometeu esses milhões a Abraão, quando Abraão tinha apenas um filho. Mais ainda, quando ele não tinha nenhum. Quando ele não tinha nenhum filho, ele prometeu que ele seria pai de milhões. Gênesis 15, verso 8. O que é que aconteceu? Você vai ver lá, Gênesis 15, 8 diz o quê? Abraão creu. Abraão creu naquela promessa. Abraão creu. Essa fé é uma fé excelente. E essa fé, ela precisa ser
exaltada no nosso meio, irmãos, como é no texto sagrado. Nós precisamos ser filhos de Abraão. E, literalmente, irmãos, e olhar a realização daquilo que ele prometeu. Veja, Abraão nunca viu a realização daquilo que Deus prometeu a ele. Mas ele não encontrou motivo para não crer. Ele não viu os milhões e milhões, mas ele creu. Gênesis 15, 8. Abraão creu na promessa de Deus. Isso tem uma aplicação direta à nossa vida, irmãos. Em não guardar nossas palavras, e não sermos pessoas de que aquilo que falam são dignos de serem. A minha palavra deve ser guardada, deve ser. Aquilo que eu disse eu vou cumprir. Imagine que desonra, irmãos, não é? É não crer na palavra do Senhor, que nunca falhou nas suas promessas. Que desonra é para o Senhor. Eu não apenas devo ser fiel naquilo que eu digo e cumprir com as minhas promessas. Quando fazemos promessas no casamento, quando fazemos promessas, quando batizamos nossos filhos, as pessoas pensam que isso é de pequena importância. Trazer os filhos, quando nós prometemos diante de Deus e dos homens, regularmente trazer os filhos à igreja, quando nós ausentamos os nossos filhos do culto público, não pense só, irmãos, que eu estou fazendo mal ao meu filho, que é um grande mal, mas eu estou dizendo que eu não cumpro as promessas que eu fiz a Deus e diante da igreja do Senhor. Diante da igreja do Senhor. Aqui nós podemos ainda, mais um pouco, irmãos, aprendermos ainda, né? Quando a gente olha para aquilo que é tão pequeno e vai crescendo a esse ponto, né? Nós podemos perceber que nós aprendemos de Deus, que Deus é verdadeiro e fiel naquilo que Ele fala. Repito isso para vocês, irmãos. Seja claro, simples nas suas palavras. Seja claro e honesto nos seus negócios. Não use suas palavras para enganar. Não use suas palavras para produzir engano e tirar proveito de outras pessoas. Essas palavras não representam o cristianismo. Jesus falou, Deus falou e cumpriu. Preste atenção como é sério mentir. Porque a Bíblia descreve que o diabo é o pai da mentira. E o Senhor sempre fala a verdade. O Senhor é a verdade. Cuidado com mentiras, irmãos, para não sermos parecidos com o diabo, não com Deus. Assim também um homem cristão, ele deve ter consciência de como e a quem ele fez a promessa. E uma vez que ele fez a promessa, ele precisa saber que mesmo que ele tenha perdas, ele precisa cumprir suas promessas. Aquilo que é mal para si mesmo, só se for o mal para os outros, a minha promessa, se ela produzir mal para os outros, eu preciso refletir, mas mesmo que cause mal a mim mesmo, isso não me impede de cumprir aquilo que eu disse que faria. As palavras dos homens de Deus não podem ser em vão. Você não pode usar a sua palavra em vão. Sua palavra deve ser tão séria como um vínculo com a verdade. Eu preciso falar como Deus fala. E por último, irmãos, Abraão tinha a promessa que sua semente seria assim, como falamos em Gênesis 15, 8. E aqui nós podemos ver aquilo que ele creu. Ele não viu, mas nós podemos ver. Abraão tinha a promessa, nós temos a realização. Adão tinha a promessa do Messias, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Nós
Vimos isso acontecer, revelado nas Escrituras. Os patriarcas e os profetas, eles viram as promessas de que os gentios seriam chamados. Mas nós vemos isso sendo realizado. Os gentios estão no meio da igreja do Senhor. Aqui está a glória da igreja sob o Novo Testamento, irmãos. Isso deve nos ensinar, não é, a sermos melhores do que eles. Eles viram, eles ouviram a promessa e nós sabemos que ela se cumpriu. Eles creram naquilo que nunca viram e nós sabemos que aquilo que foi prometido se realizou. O exemplo dessa mulher, no texto que nós acabamos de estudar, irmãos, de Sara, deve ser um exemplo a ser seguido por todos aqueles que são filhos de Abraão. Depois, na sequência, nós vamos ver ainda mais detalhes sobre a fé de Abraão. Aqui se encerra o 11 e o 12 sobre a fé de Sara, esposa de Abraão. Do 13 em diante, nós vamos ouvir ainda um pouco mais falar sobre Abraão. Mas hoje nós aprendemos que Deus tem poder de fazer de um só amortecido milhares e milhares, uma multidão, como as estrelas no céu e como a areia no mar, areia do mar. Assim nós podemos confiar nas palavras que foram proferidas como palavras fiéis do Senhor para a nossa vida. Amém. Vamos orar nesse momento ao Senhor e depois nós vamos dividir em oração. Senhor, muito obrigado pelo glorioso privilégio de podermos meditar na Tua palavra e sermos desafiados, ó Deus, pelo Teu Espírito, a confiarmos totalmente naquilo que o Senhor diz e como o Senhor diz, para o propósito que o Senhor falou. Que a nossa fé esteja fundamentada na certeza de que o Senhor nunca falha. E que mesmo que isso seja contra a nossa própria, nosso sentimento, mesmo contra aquilo que estamos vendo, nós possamos confiar plenamente nas Tuas promessas, como fizeram os Teus servos no passado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.